Provavelmente você já deve ter visto essa série que está dando o que falar, La Casa de Papel. Todo mundo está comentando nas redes sociais. Enfim, eu particularmente gosto, assisto. Se você gosta de série, filme de ação, eu acho que você vai gostar também. Mas tem uma coisa que eu percebi que poucas pessoas estão vendo nessa série. E basicamente dá pra ter uma aula de economia legal com ela. Então vamos logo começar esse vídeo. Começar falando então da inflação. A inflação é o meio do governo se financiar. Existem outros meios, como por exemplo aumentar os impostos. Porém, aumentar os impostos gera mais polêmica, menos aceitação do governo, até manifestações. Enfim, a inflação afeta diretamente no poder de compra. Por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando: nossa, na minha época o Kinder Ovo custava R$2, hoje em dia está custando R$5. Então, isso aí é um exemplo básico da inflação. Beleza, na época sua custava R$2, mas quanto que era o salário mínimo na época? Dá pra ter uma noção, é 100, R$150? Então, basicamente a inflação afeta o poder de compra do produto e até mesmo tem ali relação com o papel moeda. Vou falar disso mais pra frente do vídeo. A inflação corrói o nosso patrimônio, por isso é sempre importante investir acima da inflação. Já falei em vários vídeos aqui. Principalmente em renda fixa, a gente consegue ver vários indexadores que medem essa inflação ali em relação à sua rentabilidade. Porque, poxa, às vezes eu tô lá construindo um patrimônio de R$100 mil, os R$100 mil de hoje não é o mesmo R$100 mil de amanhã. Por isso que é sempre importante investir e ter a rentabilidade acima da inflação. Um dos indicadores que a gente usa para medir isso na renda fixa é o IPCA. O IPCA é um índice medido pelo IBGE. O IBGE pega ali o custo de vida de famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos, que vivem em regiões diferentes no país, e mede o custo de vida dela e percebe ali a variação da inflação. Tecnicamente, a série passa a ideia de que eles não estão roubando ninguém, simplesmente porque entrou na Casa da Moeda da Espanha e estão imprimindo o próprio dinheiro. Coração do mundo, batendo bem aqui. Mas poucos perceberam que quando eles estão imprimindo o próprio dinheiro, eles estão afetando todo mundo que vive ali na zona do euro, porque entra aquela famosa questão de oferta e demanda. Quando a demanda não muda, mas a oferta aumenta, o preço diminui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico para a gente entender aqui mais. Uma cidade tem a quantidade X de habitantes, beleza, e tem uma farmácia nessa cidade. Se a quantidade de habitantes não mudou, não aumentou, porém abriu mais farmácias nessa cidade, basicamente o preço vai diminuir, vai gerar concorrência, então eles vão ter que abaixar o preço. Então a demanda não mudou, porém a oferta aumentou. E assim funciona com o papel moeda também. Se aumentar a oferta do papel moeda sem aumentar a demanda do papel moeda, basicamente vai se perder o poder de compra desse papel moeda. Isso aí se chama teoria quantitativa da moeda. Existe uma fórmula matemática para isso. Caso você se interessar, pesquise aí na internet, você vai achar e vai entender um pouco mais. Eu não trouxe aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Nessa equação, quando se aumenta a quantidade de papel moeda em circulação, automaticamente se aumenta o índice geral dos preços. E ali é a lei da oferta e procura. A oferta do papel moeda aumenta e o preço do papel moeda diminui. E aí vem aquela questão do Kinder Ovo que eu expliquei no começo do vídeo, que mostra a diferença do poder de compra que a gente percebe no decorrer dos anos. Se, por exemplo, com R$5 eu compro o Kinder Ovo hoje e a quantidade de papel moeda em circulação aumenta, eu vou precisar de mais de R$5 para comprar o mesmo Kinder Ovo. Por isso eu tenho certeza que você já se perguntou: por que o governo não imprime mais dinheiro e acaba com a fome do país? Basicamente, com mais impressão de dinheiro, aumenta a inflação. E essa inflação diminui o poder de compra desse papel moeda. Então, um dos motivos de quem gosta da série assiste a série e faz com que a gente torça pro ladrão, torça para que o roubo dê tudo certo, é que eles criam um senso na série de que eles não estão roubando ninguém, porque eles estão imprimindo o próprio dinheiro. Então faz que a gente torça mais para eles. É engraçado essa situação. Então a lógica de pensamento dele é semelhante à daquele poeta alemão Bertolt Brecht, que fala assim: o que é roubar um banco comparado a fundar um banco? E assim eles convenceram a maioria da população de que roubar a Casa da Moeda não era um roubo. E voltando à questão da inflação que eu estava falando no começo, a inflação é algo super normal na economia capitalista. O problema é quando acontece uma hiperinflação, muitas vezes causada até pela crise de escassez. Um momento de hiperinflação que a gente conhecido, famoso no Brasil, foi ali no século XIX, no final da monarquia e começo da república.
eles emitiram bastante papel moeda que tinha o objetivo de incentivar as indústrias, criar novas indústrias. Porém, em vez de esse dinheiro for usado para isso, eles usaram para especulação financeira, ou seja, gerar lucro através de rentista na bolsa de valores. Isso aí causou uma grande crise inflacionária. Aí tá, você me pergunta, então por que o professor quer imprimir tanto dinheiro se quando ele for usar esse dinheiro vai ter diminuído o poder de compra dele? Por causa do tempo dinâmico. Basicamente, quem tem aquele dinheiro é apenas aquele grupo ali. Então, quando ele for usar aquele dinheiro para comprar suas coisas pessoais, nenhuma inflação vai ter chegado ainda. E quem vai sofrer com isso é as pessoas que comprar depois dele, depois de ele ter inserido aquele dinheiro na economia. Então, ele vai comprar as coisas pessoais com o poder de compra atual, o poder de compra que aquele dinheiro tem. Então, não sei se deu para entender, mas o aumento da base monetária do país vai acontecer de forma desigual. Quem menos sofre com isso é o governo, quem mais sofre com isso é a população, principalmente os mais pobres, que são mais instáveis financeiramente. Na série, o professor critica um grupo de criminosos que faz isso sempre, constantemente e nunca leva nenhuma penalidade. Ele está falando do governo. O governo pode imprimir o quanto dinheiro ele quiser, fazendo com que a inflação suba e muito. Isso é conhecido como senhoriagem, que pode ser definido como lucro do governo derivado de emissão de moeda. Ou seja, o governo cria receita através do dinheiro de toda a população. Há várias falas e livros publicados que falam que o único meio de acabar com esse jeito de a gente estar na mão do governo é acabar com o Banco Central. E que uma moeda só tem o valor que o governo quer que tenha é algo ruim. Enfim, eu quero saber qual a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui. Se você concorda comigo, se você já tinha parado para pensar nesse ponto de vista. E falar para você que quem me deu a ideia desse vídeo e me ajudou foi o Henrique. O Henrique é um inscrito meu lá do Ceará, que no começo do canal me chamou lá no Instagram, conversou comigo. A gente fez uma amizade bem bacana, passei meu WhatsApp e hoje em dia a gente conversa todos os dias. Ele tem um pensamento incrível em relação à educação financeira, tem uns insights bem bacanas. E diariamente a gente vive um aprendendo com o outro. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, caso vocês queiram conhecer. Eu acho que ele fala um pouco de educação financeira no Instagram dele também. E, Henrique, muito obrigado aí por sua amizade, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e rumo ao 1 milhão.